Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. As atividades são da semana 5 do PET, número 3, sexto ano. O tema das atividades é o gênero textual História em Quadrinhos. A história em quadrinhos é o gênero de texto do domínio humorístico, muito apreciado por leitores de todas as idades. O hábito de leitura em quadrinhos pode ajudar a preparar o cérebro para apropriar-se de outras linguagens de natureza complexa, tanto em crianças como em adultos. A seguir vêm as atividades. E a primeira delas pede para você observar as cenas dos quadrinhos. Então, leia o texto, observando tudo o que acontece. Depois da leitura, vem a letra A. No primeiro quadrinho, então neste quadrinho, a narrativa está em discurso direto, ou seja, há a fala dos personagens. Então aqui no primeiro balãozinho, no segundo balãozinho. Então quando há a fala dos personagens, nós chamamos de discurso direto. Então pediu para escrever o nome dos personagens que falam. Então é a Mônica, que é esta personagem, e o Igor, que é este outro personagem. Então é a resposta da letra A. Letra B. Quando as narrativas estão em retângulo, como aqui neste quadrinho, aqui também no primeiro quadrinho, no terceiro quadrinho, significa que pertence ao narrador observador. Aqui nós precisamos ter um cuidado de observar o seguinte: neste primeiro quadrinho, nós não sabemos quem é o narrador. Quando fala depois, alguém está contando a história e nós não sabemos. Então aqui nós temos realmente um narrador observador. Então no primeiro quadrinho. Agora, no terceiro e quarto quadrinhos, se observarmos atentamente, nós veremos que a fala que está nos dois retângulos, tanto do terceiro quanto do quarto quadrinho, é uma continuidade da fala do Igor. O Igor está contando aqui no segundo quadrinho: gosto de esportes em geral, mas sou louco por basquete. Aí aqui é uma continuidade. Meus ídolos são o Oscar, o Mão Santa e o Magic Johnson. Então veja que é a continuidade da fala do Igor. Ele está contando a história para os seus amigos. Então, apesar de estar dentro dos retângulos, a fala aqui é de um narrador personagem, que ele está participando de toda a história aqui em quadrinhos. Então, a única aqui em que o narrador é narrador observador é o primeiro quadrinho. Letra C. Nos terceiro e quarto quadrinhos, que é esse que nós acabamos de analisar, há retângulos com narrativas. Vimos aqui agora. Na sua opinião, as narrativas são do narrador observador ou do narrador personagem? Então, eu até já deixei marcada aqui a resposta. É o narrador personagem, porque é o Igor que está falando aqui nesses balõezinhos, né, nesses retângulos. É como se fosse a lembrança dele contando para os amigos. Então, no caso do terceiro e quarto quadrinhos, o narrador é o narrador personagem porque é o Igor. No caso do primeiro quadrinho, que é da questão B, é o narrador observador que está fora do texto. Número 2. Uma das características das histórias em quadrinhos é a presença de balões. Numere os balões de acordo com as funções nos quadrinhos. Então, cada balão, cada modelo de balão, representa um tipo de fala. Então, este primeiro balãozinho é o balão de fala, número 1. Este outro balãozinho com as pontinhas é o balão de grito, número 2. Sussurro, este que está pontilhado, onde o personagem está falando baixinho, então é número 3. E o de pensamento, onde ele tem essas bolinhas aqui embaixo do balãozinho, então número
4. Então, cada balão é utilizado numa determinada fala do personagem. Vamos então para a questão 3. Então, a questão 3 é de produção textual. Então, observe a sequência da história. Então, para produzir o texto, você deverá observar atentamente a sequência da história e depois use suas habilidades de leitor e crie a história. Escreva o texto que deve preencher os balões. Lembre-se de que o discurso é direto, ou seja, o personagem que deverá falar. Depois pede-se para dar um título para a história. Então você pode utilizar aqui o próprio desenho, né, a própria história em quadrinhos e escrever dentro dos balõezinhos, ou escrever a história aqui ao lado. Mas não se esqueça de que deve estar em discurso direto, ou seja, os personagens é que estão falando. Então eu fico por aqui. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo e tchau!